Então, agora nós vamos falar sobre os músculos que envolvem o quadril. É importante entender que dentro da nossa formação e exercícios corretivos, alguns dos músculos que nós vamos citar aqui também já foram falados na região lombar. Assim como alguns músculos que nós vamos deixar de falar aqui serão falados quando tratarmos do joelho, porque são mais pertinentes àquela articulação. Então, para ficar mais fácil e muito mais prático, nós vamos trabalhar a miologia, a anatomia musculoesquelética do quadril através da cinesiologia clínica, ou seja, nós vamos falar sobre os músculos que fazem flexão do quadril, que fazem a extensão, a abdução e a adução do quadril. Então, para ficar mais fácil de nós entendermos, nós vamos recorrer aqui ao esqueleto novamente. E nós vamos começar por trás. Então, se a gente observar por trás, o maior estabilizador do quadril, que é um extensor do quadril, é o glúteo máximo. O glúteo máximo, ele sai da região sacral e também dessa parte superior e posterior do osso do quadril. Então, as origens, sacrais e da pelvis do músculo do glúteo máximo, eles vão todas no sentido do trocânter maior do fêmur. Se eu tenho um músculo que faz essa conexão e ele contrai, a perna vai fazer esse movimento para trás. Aqui a gente está exagerando, mas para que você consiga ter essa noção aí em casa. Isso aqui é que vai acontecer. Mas também, como o glúteo máximo ele está preso aqui lateralmente ao trocânter maior do fêmur, ele vai fazer uma rotação externa do osso do fêmur. Então ele vai fazer rotação externa junto com a extensão. Agora, se a gente tirar o glúteo máximo e analisar o que tem aqui embaixo, nós temos uma sequência de músculos que merece um cuidado especial. Eu não vou tratar dos outros glúteos, vou tratar dos outros glúteos quando eu falar sobre abdução e vou falar agora dos músculos mais profundos, os que saem da região do sacro para o mesmo ponto de fixação no trocânter, que é o primeiro deles, A gente tem o gêmeos maior, superior, temos os gêmeos menor, temos entre eles obturador interno e obturador externo embaixo do quadrado lombar. Todos esses pequenos músculos que saem daqui de pontos diferentes dessa região se inserem nesse mesmo ponto. Portanto, esses músculos também fazem a mesma função do glúteo máximo. Porém, são músculos que nós chamamos de músculos tônicos, que servem para estabilização, que funcionam como coadjuvantes, não são músculos fásicos, músculos que são responsáveis por ações, ou músculos agonistas que fazem determinadas ações, como no 4 apoios, a extensão da perna. Eles auxiliam isso. Quando a gente utiliza esses músculos como músculos fásicos e gera carga para eles, nós temos um grande problema, porque abaixo desses músculos, ao lado desses músculos, saem todos esses ramos nervosos que vão dar origem ao nervo isquiático, o nervo também conhecido como nervo ciático, que leva a inervação para a perna, que na altura da panturrilha se divide em 2. Então, é importante nós entendermos que se essas musculaturas sofrem uma contratura, que é o excesso de contração, eles vão ficar inchados, como um músculo hipertrofiado fica, e vão pressionar essas raízes nervosas em seus forames respectivos, o que vai fazer com que a diminuição de sensibilidade dor referida, dor neuropática, seja sentido. Então, esses músculos
nós temos que começar a ter um novo olhar para eles. Temos que primeiramente entender o que está acontecendo de disfunção e saber a causa, porque muitas vezes esses músculos estão em excesso, não é só pelo treinamento, mas é por conta da inatividade do músculo maior, responsável, agonista da situação, glúteo máximo. Agora, se a gente não está mais falando do glúteo máximo, porque a gente rebateu, falou das musculaturas profundas que ficam embaixo dele, sobrou quem? Glúteo médio, que sai dessa região da pelvis, seguindo um pouquinho mais para a região lateral e também se insere nesse mesmo ponto do trocânter. Só que por conta de ele estar mais nessa região, ele é um grande estabilizador da marcha, o glúteo médio. E muitas vezes ele está sobrecarregado, porque a pessoa, além de usar muito ele por conta de um glúteo máximo fraco, ela tem as posturas de shift de quadril. Ele joga o quadril para um lado e fica parado, né, nessa posição lateralizando. Então, o glúteo médio, além de ser o estabilizador, ele está sendo o contensor dessa lateralização do quadril. Então, além do vetor de força ser axial, então ser para baixo, eu tenho um outro vetor de força que eu estou criando pela minha má postura na lateral. Então, esse glúteo médio, ele vai ter dois trabalhos. O trabalho de estabilizar na marcha e também o trabalho de cuidar da lateralização que o quadril está recebendo. Continuando nessa sequência, nós temos o glúteo mínimo. E o glúteo mínimo, pelo ponto de origem dele ser mais lateral do que o glúteo médio, ele tem uma função mais de abdução do que propriamente extensão e, obviamente, faz parte dos grupos estabilizadores do quadril. E aí temos um músculo muito interessante que corre as suas cordas tendinas, que é o tensor da face lata, que ele fica bem na espinha ilíaca antero-superior, né? Bem nessa parte aqui da frente da nossa pelvis, e ele vai se conectar aqui, mas as suas cordas tendíneas seguem até o trato iliotibial, ficando até a fíbula. Algumas vêm aqui até a fíbula e outras vão até a patela, evaginações das suas aponeuroses, né? Então imaginem que esse exercício, o músculo do tensor da face lata, quando contraído, ele também faz uma lateralização e um pouco de flexão. Esses são os músculos que envolvem o quadril na parte posterior. Agora, vamos falar um pouquinho da parte anterior. Esse grande músculo que vocês estão vendo aqui representado como a origem dele é o ilíaco. O ilíaco, ele sai daqui, passa aqui pela frente e se liga aqui no trocânter menor do fêmur. Portanto, quando ele contrai, ele traz o joelho para cima, assim como o ilho, como o psoas, né? O ilíaco faz a mesma função do psoas, só que por pontos de ancoragem diferente, em alguns momentos ele é mais solicitado, em outros é o ilíaco. Agora, se a gente for analisar na parte anterior também, aqui não está evidenciado, mas a gente tem um ligamento, o ligamento inguinal. Ele sai dessa região do pubis e vai até aqui em cima. E por dentro desse ligamento inguinal, nós temos três estruturas muito importantes. A primeira estrutura é o nervo femoral, um nervo que vai fazer a conexão com o membro inferior, com a coxa e com todos os músculos de baixo. E nós também temos a artéria femoral e a veia femoral. Então, esse triângulo aqui é um triângulo que a gente tem que estar observando, e ele é delimitado por dois músculos. Um primeiro músculo é o sartório, o músculo costureiro, que ele sai dessa região aqui e vai até a parte interna do joelho, e ele é um estabilizador também, né? Ele contém ali a musculatura, e mais ao lado a gente tem o adutor, que é um músculo que vem na parte da região do pubis e vai se conectar também na parte interna. Então ele passa a ser um flexor do quadril, né? Na realidade um adutor do quadril. Enquanto que a musculatura
que sai do reto femoral, que pega aqui bem em cima da crista ilíaca anterossuperior, né, o ponto supraespinal, e vai até a patela, e da patela para a protuberância tibial do tendão patelar inferior. Então, essa musculatura que corre todo esse processo tem origem nesse ponto anterior do quadril. Então, falamos dos músculos que são extensores, nos músculos que são abdutores e nos músculos que são flexores e adutores. Então, estamos com os músculos do quadril, os que são de relevância clínica, porque a gente trabalha com esses músculos e é onde acontecem os maiores problemas da articulação, foram trabalhados.